E atenção, mulheres, se vocês ainda sentem cólicas, precisam procurar um especialista. Segundo o ginecologista Joaquim Lopes, a dor é mais comum nas adolescentes, mas se persistir na fase adulta é porque algo pode estar errado. A boa notícia é que já existem tratamentos que amenizam o incômodo. Acompanhe agora a entrevista completa com o Dr. Joaquim. Esse é o quadro Fala Doutor de hoje. Eu vou conversar com o Dr. Joaquim Lopes, ele que é ginecologista. E o tema da nossa conversa de hoje é justamente cólicas menstruais. Muitas mulheres, principalmente as mais jovens, não estão acostumadas e têm poucas informações. E a gente vai conversar aqui com um especialista, que é sempre o melhor caminho. Dr. Joaquim, o que causa, quais são, aliás, os causadores dessas cólicas menstruais? Olha, é muito frequente a adolescente ter cólicas menstruais e representam, em um bom número de casos, uma imaturidade do seu aparelho genital, do seu aparelho reprodutor. Quando a mulher vai atingindo a fase adulta, a fase jovem, a fase adulta, essas cólicas vão desaparecendo. Isso é normal, isso é fisiológico. Quando existem cólicas que persistem ao longo do tempo, que muitas vezes até se intensificam em vez de diminuindo, aí deve existir um problema, uma anormalidade desse aparelho reprodutor. Às vezes é um útero que não se formou de modo adequado. Às vezes é alguma enfermidade que esteja causando esse problema. Por exemplo, endometriose, que é um problema, nós lidamos muito com endometriose em casais inférteis, e nós sabemos que uma das queixas principais da endometriose é exatamente cólicas menstruais. São aquelas dores que surgem quando a menstruação está sendo anunciada e quando ela chega. Ao término da menstruação, desaparecem as dores. Uma outra causa frequente de cólicas menstruais são os miomas. Os miomas nós sabemos que são tumores benignos muito frequentes entre as mulheres. E principalmente em mulheres que vão atingindo a faixa dos 35 ou 40 anos. Muitos miomas são totalmente isentos de sintomas, eles não têm sintomas, mas existem alguns tipos de mioma que causam cólicas menstruais muito importantes. De modo que a primeira coisa realmente a mulher que tem cólicas menstruais deve fazer é procurar um médico. E hoje existem exames muito importantes, bastante práticos, como a ultrassonografia e que faz o diagnóstico na maioria das vezes. Por vezes é preciso se recorrer a diagnósticos mais sofisticados. E nós sabemos também, quanto ao tratamento, que hoje existe um arsenal muito grande de medicações que podem resolver o problema das cólicas menstruais, principalmente quando são cólicas de evolução simples, evolução que acontece nas adolescentes e que vão desaparecendo com o passar do tempo. Doutor, a gente tem conhecimento, até para ilustrar, eu me lembro de uma amiga que ela trabalhava numa emissora de rádio e ela tinha dito que não conseguia levantar da cama para ir trabalhar. Isso é comum, é frequente? Que providências essa pessoa deve tomar de sentir dor a ponto de não levantar para nem conseguir ir ao trabalho? Olha, essas dores tão, digamos assim, imobilizantes, elas são, na maioria das vezes, acompanhadas de alguma alteração médica. Pode ser endometriose, pode ser um defeito no útero que impeça de drenar normalmente, de dar saída à menstruação. E aquela menstruação retida faz com que o útero se esforce mais para eliminar esse sangue que se junta no seu interior. E aí vem uma cólica mais intensa. Então, como eu havia mencionado anteriormente, a primeira atitude é procurar um médico. E esse médico vai pedir principalmente uma ultrassonografia. E a ultrassonografia hoje consegue delimitar a estrutura do útero, consegue ver os ovários, consegue ver a estrutura da pelve e muitas vezes com um simples exame de ultrassonografia se consegue encontrar o diagnóstico. Encontrou-se o diagnóstico, existem determinados tratamentos que são medicamentosos. Quando existe uma alteração na estrutura do útero, muitas vezes pode necessitar de alguma cirurgia. Mas o que eu poderia te dizer é que quando é uma dor tão incapacitante durante o período menstrual, isso não é fisiológico. Isso necessita de um diagnóstico porque deve ter uma causa médica por trás do problema.
Bom, tem pessoas que utilizam bolsas de água quente, ou às vezes gelo e vários medicamentos que a gente chama de caseiros. Eles resolvem, são corretos ou melhor realmente procurar um tratamento para que resolva isso de uma vez? Nem sempre a mulher que está apresentando cólicas menstruais importantes, ela vai ter tempo de procurar um médico, marcar uma consulta. E nós temos hoje uma série de produtos anti-inflamatórios que podem resolver. O diclofenaco, que é um produto genérico, que é de baixo custo, é de extrema utilidade. Toma-se um comprimido de diclofenaco pela manhã e à noite, melhora consideravelmente essas dores, até que se procure um médico. Mas vale a pena mencionar que a melhor conduta realmente é ter um diagnóstico, se não antes de usar a medicação, pelo menos tão rapidamente quanto possível. Pois é, então estão aí algumas dicas e o diagnóstico, as informações, aliás, importantes. O ginecologista, Dr. Joaquim Lopes, deu aqui para nossos telespectadores, aliás, para as nossas telespectadoras, né, do Fala Bahia, da TV Salvador. Muito obrigado, doutor Joaquim. Até uma próxima vez. De volta para os estúdios do Fala Bahia. É com você, Emerson José. Obrigado, doutor Joaquim. A TWB, concessionária do sistema Ferryboat, abriu um lote extra de passagens com hora marcada no trecho Itaparica-Salvador para este domingo. O objetivo é garantir que as pessoas que prolongaram a estada na ilha de Itaparica possam retornar com tranquilidade para a capital baiana. Há bilhetes disponíveis com horários das 6 às 11 da manhã. Os usuários que desejarem adquirir as passagens devem se dirigir a uma das bilheterias, localizadas nos terminais de Bom Despacho e de São Joaquim. Para consultar a disponibilidade de horários, basta ligar para o 3036-2416. E ontem, no Fala Bahia da Rádio Bahia FM, vários ouvintes reclamando através de mensagens, através de e-mail e falando comigo ao vivo do tempo que levaram lá para atravessar da ilha para cá. Continua um horror, não é isso? Tô retado! Uma das coisas que me deixa mais indignado é a falta de segurança, principalmente aqui na cidade de Salvador. Tô retado. E no próximo bloco tem futebol. A gente mostra os lances do jogo do Vitória. Até já!